Gente, boa noite a todos, boa noite, minhas saudações, meus respeitos ao que vão assistir a palestra depois, a bênção de todos, que Deus e a Jurema Sagrada abençoe a cada um de nós. Primeiro quero começar agradecendo o grupo Bauer Goffman, ao qual tenho o prazer de pertencer, por essas atitudes maravilhosas, que é a perpetuação da história, das nossas culturas, enfim, tudo que se trata relativo às religiões afro-brasileiras. E hoje tenho o prazer e a satisfação de estar falando aqui desse assunto que é tão caro para a gente e que está ultimamente em voga, nas redes sociais e aqui principalmente no Sudeste, que é a Jurema Sagrada. É uma religião bem antiga, muito mais praticada no Nordeste do Brasil do que nas outras regiões do estado, do país. Então, só para a gente começar, assim como no Candomblé, na Umbanda, também na Jurema, não existe uma verdade absoluta. Em religião, quando se fala de Deus, não existe uma verdade absoluta. Nós sabemos que todas as religiões são expressões culturais, são expressões regionais, tribais. Então, hoje eu vou falar da minha vertente, vou falar da minha rama de Jurema. Então, eu peço licença a todos os mestres que já estão no outro plano, aos mestres que ainda estão aqui conosco, para poder falar um pouco dessa grande cultura. E peço também às pessoas que vão ouvir, e aos senhores que estão aqui, que entendam, o ser humano está sempre em busca de pertencimento, está sempre em busca de novidades. E aí no Candomblé ou na Umbanda, nós sempre sofremos muito com isso. Porque vinha uma época de determinado orixá e todo mundo era daquele orixá, ou daquela qualidade, ou depois entrou o Ifá, todo mundo queria ser de Ifá. E hoje a gente mais ou menos vê isso com a Jurema, que a gente vê essa grande explosão de se falar do culto de Jurema, e todos hoje querem ser de Jurema. Porque eu tenho uma entidade que disse um dia que é mestre. Então hoje eu quero tentar desmistificar algumas situações e falar o que é um pouco da realidade da minha vivência. Então já peço aos senhores que estão aqui e aqueles que vão nos ouvir depois, que aqui tudo que eu colocar eu estou falando da minha experiência, para deixar bem claro quando eu falar de determinado assunto. Não, mas está errado, está certo. Estou falando mais uma vez da nossa experiência. Então, falando um pouco disso, como eu cheguei na Jurema. Sou nascido aqui no Rio de Janeiro, tenho 41 anos de idade. Nasci como muitas das pessoas aqui, dentro da Umbanda, de um terreiro de Umbanda, Caboclo Viramundo, Centro Espírita, que era o terreiro da minha avó. Lá vivi a minha infância, fiz camarinha de Umbanda. Aos 15 anos fui para o Candomblé. Com 20 anos de idade fui iniciado para Iemanjá. E nessa casa que eu fui iniciado para Iemanjá, não se cultuava caboclo, nada disso. E um belo dia, num desses momentos que a gente fica pós-candomblé, no outro dia, eu fui tomado por uma entidade que se chama João Sabino, que é o meu caboclo. E isso lá em 2004, por aí, esse caboclo já veio falando de Jurema. Sendo que com a minha vivência de Jurema, para mim Jurema era a cabocla Jurema que eu conhecia no terreiro de Umbanda. E aí já falou de cachimbo, de bebida. Ninguém entendia nada disso, eu também não entendia. Na época, ainda era a época do Orkut, então não tinha tanta essa facilidade que nós temos hoje de redes sociais. Mas aí eu falei, o próprio pai de santo na época falou, olha, se o senhor quer isso aí, o senhor vai buscar quem faça. E assim nós fomos buscando, conheci em primeiro lugar o tateto Eduardo Desberu, que é o pai Eduardo de Cavungo, aqui no bairro de Santa Rita, em Nova Iguaçu, que pratica uma rama de Jurema, que é a Jurema de Sergipe, que é também uma liturgia totalmente diferente da que eu vou falar hoje. Então é só para conceituar que foi a ancestralidade que me levou. Porque assim, hoje as pessoas buscam muito rotular. Você é o quê? Você é queto, você é Angola, então só pode ser Angola, você só pode ser queto. Se é de Candomblé não pode ter coisa de Umbanda, se é de Umbanda não pode ter Ifá.
esse rótulo é a sociedade que coloca. Cada um tem uma ancestralidade. Uns nasceram só para ser do candomblé, outros nasceram só para ser da Umbanda, outros nasceram só para ser da Jurema, outros nasceram para abarcar. Né? Normalmente, quem tem essas correntes de Jurema tem algum parente nordestino, enfim. E daí eu fui levado a Jurema. Então, minha primeira iniciação em Jurema foi em 2010, na casa do pai Eduardo Asberu, onde ele tombou meu caboclo e lá recebeu o nome de Caboclo Araticum, nessa rama. Depois, já na Bahia, com a minha mãe de santo, Mãe Senhora de Euá, eu conheci o meu irmão de santo, que hoje é o meu padrinho de Jurema, e aí fui tombado na Jurema, no Rio Grande do Norte. Ele é um mestre, um padrinho de Jurema, é um mestre de Jurema, iniciado também no candomblé, tem mais de 40 anos de tombo de Jurema, o mestre dele é Zé Pilintra, tomou ele com 5 anos de idade. Então, só para familiarizar os senhores e os senhores que estão em casa, um pouco dessa minha vivência. Então, o que é Jurema? A Jurema, propriamente dita, é o nome de uma árvore, é uma espécie de uma árvore da família das acácias, e essa árvore é muito famosa, né? Aliás, a cultura dela, né? O ambiente, o habitat dela é nesses locais mais áridos, sertão. Então, por isso que no Nordeste tem tanto dessas espécies de Jurema, que não é um tipo só de Jurema. Nós temos Jurema branca, Jurema preta e outras vertentes de Jurema. E essa árvore também conta, né? Entrando já na parte religiosa, que justamente no deserto, na parte da África, onde Jesus nasceu, existe muito esse tipo de vegetação. A sarça ardente, onde Deus se revelou a Moisés para trazer os 10 mandamentos, era um arbusto de Jurema. A manjedoura de Jesus foi feita com um tronco de Jurema. Então, desde essa época, já existe algo esotérico, espiritual em volta dessa árvore. Daí tanto poder. Trazendo para o Brasil, a Jurema se torna uma religião. E os primeiros habitantes da terra, nós sabemos que são os índios. Então acredita-se que a Jurema seja a primeira religião, uma religião genuinamente brasileira, porque ela começou no Brasil através dos índios, através do culto a essa árvore sagrada, que essa árvore seria um portal para cidades espirituais. Depois eu vou falar de alguns reinos das cidades de Jurema, mas só para que os senhores entendam que a Jurema, então, é uma religião, que no Brasil começou através dos índios. Por isso, vocês vão ver o culto totalmente ligado ao índio. E na minha rama, especificamente, o guia-chefe de todo o iniciado é um caboclo índio. Embora tenham outras entidades, mas o chefe, né, como a gente fala, o nosso Eledá, nosso orixá, o meu Eledá é Iemanjá. Na Jurema é o caboclo pena branca, que é o caboclo para o qual eu fui consagrado. E existe também a palavra catimbó, traduzindo do tupinambá, quer dizer a fumaça do mato, né, o vapor de uma erva. E aí as pessoas trabalham muito com o tema catimbó Jurema. Tá? Aqui se pretende essa religião. Como eu já disse, a Jurema é um espaço espiritual, sagrado, que desse tronco principal existem outras cidades, outras árvores também encantadas, que dão acesso a outros reinos espirituais. E dentro desses reinos, dessas cidades, dessas vertentes, há tudo que tem no mundo. Então, cada uma dessas espiritualidades, falange, como se trata na Umbanda, né, guias encantados, príncipes, princesas, mestres, em algumas vertentes pretos velhos, vem de cada uma dessas cidades identificadas, mas que desce através do tronco da Jurema. Tá? Como eu já disse, ela traz toda uma ritualística indígena. Então, vocês vejam pelos colares, que é utilizado sementes de árvores, né? A vestimenta, normalmente é uma vestimenta nordestina, em outras famílias é uma vestimenta mais indígena. Nós temos o maracá, que é um dos instrumentos ritualísticos, o cachimbo, que remete à pagelança, que remete à defumação. Então, toda essa liturgia
é comungada dentro da Jurema. Em algumas famílias mais tradicionais, mais antigas, existe uma vertente de Jurema apenas indígena, que só são cultuados caboclos e os ancestrais indígenas. Existe até hoje, que eu tenho notícia aqui em Resende, muito em Recife, algumas tribos indígenas hoje que ainda praticam esse ritual bem antigo, onde só é totalmente uma prática indígena. É claro que no Brasil, como todos nós somos filhos de uma maravilhosa mistura. Uma mistura de raças, uma mistura étnica, cultural. Então não existe nenhuma religião pura que não tenha sofrido a influência da colonização, que não tenha sofrido a influência trazida pelos escravos. Então a própria Jurema vai sofrendo durante o passar dos tempos a influência de todas essas religiões. A primeira a sofrer a influência é do próprio catolicismo, onde todos sabem, muitos índios foram batizados, muitos índios se afinaram a santos de igreja católica, muitos índios rezavam, e sempre fazendo aquele sincretismo, aquela conexão entre essas duas realidades. A segunda influência que a Jurema sofreu também são dos cultos afro, porque nós na Jurema de Salão, por exemplo, nós vemos a presença de Ilu, que são aqueles atabaques maiores, né, que ele é utilizado no nagô, que é a vertente do candomblé muito comum no Recife, no Maranhão. Então são aqueles tambores maiores e que na Jurema o tambor a ser tocado é esse Ilu. Então a gente já vê a influência em muitas ramas. Existe a questão do sacrifício animal, que também já foi introduzida através dessas religiões afro. Existem ramas de Jurema que não existe sacrifício animal nenhum. Na minha rama de Jurema até existe, mas é uma coisa bem superficial e específica em algumas situações. Quando de um tombamento, e mesmo assim a liturgia não é como é no candomblé, se é que os senhores me entendem melhor na questão da prática, do manuseio dos animais. Então, falar um pouco, já falei dessas cidades. Dentro da Jurema existem várias entidades espirituais. As primeiras energias são os encantos da própria natureza, onde a gente vê o índio cultuando o sol, cultuando a lua, cultuando a água, cultuando os elementares. Então, o primeiro desdobramento dessas entidades nós chamamos dos encantados, dos príncipes, das princesas. Alguns existem manifestações, possessões, e outros não, são só feitos cultos. Então, nós temos várias entidades que são cultuadas dentro de toda uma liturgia, que mais à frente eu vou falar dos processos iniciáticos, e aí eu volto a tocar como se tratam essas entidades. O segundo, é o mais conhecido por todos, é o caboclo índio. Então, é um culto totalmente diferente da Umbanda, porque o caboclo que desce na Jurema é um caboclo mais tribal. Muitos caboclos até vêm falando o seu próprio idioma, né? Na Umbanda a gente já vê um caboclo mais doutrinado. Na Jurema vem aquela manifestação bem mais bugre, mais rústica dos índios. Então, esses são os chefes dos guias, das falanges e dos discípulos, como chamado aqueles que fazem parte de um terreiro de Jurema. Logo depois nós temos os mestres. E o que são os mestres? Os mestres nada mais são do que os juremeiros que, quando eram vivos, foram iniciados na Jurema. E ao depois de desencarnar, se tornaram mestres. E aí passam a se manifestar nas pessoas, se manifestar nos discípulos, e aí é o espírito de uma rezadeira, é o espírito de um trabalhador do campo, é o espírito de um boiadeiro, de um vaqueiro, o espírito de um cangaceiro, como muitos cangaceiros, até de Lampião. Lampião não foi juremado, mas é um espírito que é doutrinado na Jurema. Mas muitos dos cangaceiros, Baiano, o próprio Curisco,
eles passaram por rituais de Jurema. Depois de determinados, não é uma norma, ou seja, você foi juremeiro, quando você morrer, você vai virar o espírito de um mestre. Não é uma norma. Mas hoje, para ser mestre, o que eu quero dizer com isso para ficar claro? E depois falamos disso mais. Não tem como você ser um mestre se você, quando vivo, não iniciou em Jurema. Você, para ser o espírito de um advogado, você, quando em vida, tem que ser formado em advogado. Você, para ser o espírito de um boiadeiro, quando vivo, você tinha que trabalhar com boi. E para ser mestre de Jurema, você tem que ter tido um caminho na Jurema quando estava encarnado. Por que eu já falo isso? Que hoje existe muita deturpação de espíritos que algumas pessoas querem imputar esse título de mestre, mas que não tem. Então não tem como ter sido, não tem como pegar o espírito de uma pombagira e você transformar a pombagira numa mestra. Embora tenha muita similaridade, até às vezes na manifestação, né? Na história de vida, porque existem muitas mulheres da vida que foram mestras de Jurema. Mas não há como ser uma pombagira. E eu já acho que você tentando pegar um elemento de uma outra religião e transformar, você já está desfazendo daquela. A Umbanda é linda, a Umbanda tem todos os seus fundamentos, tem início, meio e fim. Então não há necessidade de você pegar um caboclo de Umbanda e falar que ele é um caboclo de Jurema, assim como pegar uma entidade outra, qualquer que seja, de Umbanda, e querer transformar num mestre de Jurema. Então há de se estudar, há de se averiguar. A Jurema está muito ligada também a uma outra vertente, que é o próprio espiritismo. Por quê? Existem práticas na Jurema de doutrinação de espíritos. Muitas das vezes a pessoa, quando vem numa consulta, ela está com algum obsessor ou algum outro espírito familiar, e existem rituais de Jurema para doutrinar aquele espírito. E para doutrinar até um caboclo, para doutrinar o espírito de um mestre, enfim. Então existe também dentro da Jurema essa prática de uma mesa que se assemelha. Não é igual à mesa kardecista, tá? Mas se assemelha nessa prática dos médiuns sentados à mesa, das preces, por quê? Tá, as muitas preces do catolicismo, e aí desenvolver aquelas correntes, desenvolver o médium, desenvolver aqueles espíritos, muitas das vezes dar luz, dar caminho para algum desembaraço espiritual, kármico, enfim, isso também é mais uma das abordagens da Jurema. Os tipos de liturgias, né? Nós temos conhecimento, mais popularmente, de 3 tipos de liturgia de Jurema, que é a Jurema de mesa, que foi essa que eu disse. Os médiuns sentam e ali tem sempre um presidente, os médiuns sentam ao lado. Às vezes essa mesa pode trabalhar com cura e a pessoa que está tendo a necessidade fica em pé ali na mesa. São feitas preces, orações. Algum guia, algum mestre, algum caboclo vai baixar ali para dar aquela consulta, para fazer um trabalho, para fazer uma reza. Então essa é a Jurema de mesa. Nós temos a Jurema de chão. A Jurema de chão é uma outra tradição. Mas é uma tradição até muito mais cultural. Por quê? A Jurema, nesse tempo todo, a gente sabe que a nossa religião, em todo o tempo, sofreu repressão. E muitas épocas atrás, também sofria repressão, né, no interior, onde tinha terreiro, não podia ter, e aí eles acabavam se reunindo dentro da mata. E aí ficou conhecido como Jurema de chão. Por quê? Todos sentados num grande círculo dentro do mato, apenas com o som do maracá. As sessões eram desenvolvidas ali naquele ambiente. Então aí ficou conhecida a Jurema de chão, que funciona com toda a mesma liturgia das outras, mas a especificidade é essa: não tem o ilu, não tem o som do atabaque, e ela é feita na natureza, ou alguns terreiros hoje antigos, como a gente vê no Rio Grande do Norte, eu conheci algumas casas que continuam com a Jurema de chão, mas hoje é todo mundo sentado numa sala, é palma da mão, maracá, e ali acontece a gira, ali acontecem os trabalhos e tudo é desenvolvido. Então essa é a Jurema de chão. E a Jurema de salão é a Jurema que é tocada num salão com atabaque,
E aí existem espíritos específicos, né? Existem entidades específicas que baixam só numa jurema de chão, tem outras que baixam só na jurema de salão. Então tem um toque de caboclo, é muito parecido com os toques, com os pontos de Umbanda, mas o ritmo é um pouco diferente, primeiro por ser tocado no Ilu, segundo que tem aquela pegada mais indígena mesmo, né? E aí é realizado essa cerimônia num salão. Também tem giras específicas para mestres, também acontecem da mesma forma. Aqueles cânticos, os mestres incorporam, manifestam, dão consultas, dão passes, passam beberagens, trabalham com muita erva, com muita defumação. Essa é a jurema de salão. Tá? Os rituais de iniciação. Tem N rituais, né? Existem, cada rama tem a sua forma específica de iniciação. Dentro de cada uma dessas regiões do Brasil, existe também uma forma de iniciação. E todas são válidas. O que eu não admito muito, nem no candomblé e na jurema, é alguém dizer que é da minha rama e fazer um ritual diferente do meu. No meu axé, o meu axé é gantuá, e você chega lá, a pessoa está fazendo jeje. Aí você pode criticar. Mas cada um dentro da sua liturgia. Na minha rama específica, nós temos 3 cerimônias para introduzir as pessoas na religião. A primeira é a apresentação. Como já diz o nome, é um ritual de apresentação. Você pega aquela pessoa que começou a frequentar o terreiro, que se identificou, que tem aquela vontade, ou tem aquela necessidade, e faz uma cerimônia litúrgica de apresentação. Ou seja, você vai convocar, vai abrir todos aqueles portais, todas aquelas cidades para dizer, olha, aqui está um discípulo. Então ele está aqui para abrir, porque nós dizemos na jurema das ciências, né? Tudo é uma ciência. Qual é a ciência? Fala muito, ciências são os mistérios. A jurema parece muito ainda hoje a maçonaria. O candomblé, muitas coisas se quebram e você não encontra muita coisa de jurema, porque os juremeiros antigos, e eu tenho até muito cuidado aqui de falar determinadas coisas, em respeito aos meus mais antigos, é tudo muito fechado. Então você pega, por exemplo, num tombo de jurema, aquela pessoa é do mestre, eu, por exemplo, sou do mestre Zé da Virada. No tombo de jurema, esse espírito vem e ele vai contar a vida dele toda. Ele vai contar a vida e ainda vai falar assim, olha, vai lá na rua tal, no endereço tal, na cidade tal, que ainda tem um sobrinho meu lá, assim, assim, assado. Eu, quando nasci, eu era isso, era marido da fulana. Então, você não vê isso na internet. Você pode dar qual é a história do mestre. Zé Pilintra até ficou muito mais famoso, porque o Rio aqui, vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o Rio pegou na questão dos malandros. Nós temos um malandro chamado Zé Pilintra, que é o mesmo nome de um mestre que tem, mas que eu particularmente não concordo que seja a mesma entidade. Na minha casa eu também tenho Umbanda, eu tenho dentro da minha casa de guardião, eu tenho o Zé Pilintra, eu falo Zé Pilintra carioca, e tem o Zé Pilintra nordestino. Porque eu respeito. A gente sabe que nem todo espírito é aquele nome. Quantas Maria Padilhas a gente conhece? Será que todas são Maria Padilha? Não, aquilo ali é um espírito que pegou aquele epíteto e se apresenta como tal. Assim como eu acredito que esses malandros aqui, Camisa Preta, Zé Pilintra, outros que usam até nomes de mestre, são espíritos de malandro, sim. Não esses malandros como, infelizmente, a gente vê hoje algumas pessoas deturpando. O malandro, até essa palavra pilintra, quer dizer aquele bom vivant, que ele não é nada daquilo, mas tenta demonstrar uma coisa que é o malandro. Então, qual era o malandro de antigamente, esse malandro da Lapa? Era aquele que não gostava de trabalhar, mas as mulheres se apaixonavam, e ele tinha toda aquela coisa de cortejar. Então, esse é o espírito do Zé Pilintra que eu cultuo na minha casa como malandro, né? E o mestre Zé Pilintra é um mestre muito antigo, que quando morreu com mais de 100 anos. É um homem que veio de Alagoas, como a gente vê naqueles pontos, era mulherengo, andou por toda, passou pelo Rio de Janeiro, passou muito tempo no Recife, conheceu o Nagô do Recife, porque ia nas casas de candomblé para poder justamente cortejar as mulheres, enfim, mas são coisas distintas.
Então é importante que a gente faça essa separação, primeiro para isso, não é para buscar esse purismo, mas é muito mais em respeito, em a gente conhecer a entidade, em a gente conhecer o porquê. Quando a gente fala dessa pegada espírita, e aí vamos usar o termo kardecista, que não é muito propício, mas para que as pessoas entendam melhor, todos nós temos uma ancestralidade. Esses espíritos de mestres, de caboclo, de pombagiras, do que seja, não se aproxima de cada um de nós apenas por uma afinidade. Estava passando na rua, estava tocando aqui o caboclo, vou pegar aquele médium. Não, alguma ancestralidade você tem com aquele espírito, que muitas das vezes ele vai usar o nome de caboclo, o caboclo pena branca. Não é o caboclo pena branca, ele tem um nome indígena dele, ele tem a tribo dele. Pombagira, eu tenho a minha pombagira se chama Sete Figueiras, mas ela fala o nome dela, fala da cidade onde ela veio, ela conta a história dela. Então, ou seja, é um espírito que está ligado a mim de alguma forma. Quem sabe numa dessas vidas dela, ela não teve alguma ligação com o meu espírito e hoje retorna para, através desse elo comigo, devolver, corrigir alguma coisa. Quantos espíritos aí a gente sabe que quando vivo fazia aborto? Quem sabe, eu já peguei casos desse. Da pessoa hoje que trabalha com aquele espírito, a pessoa era uma daquelas crianças que aquele espírito abortou. E hoje vem como guardião para tentar se redimir. Então a pegada também passa por aí na Jurema. Então é necessário que haja essa identificação. Então voltando estava falando nos rituais, o primeiro é essa apresentação. Então dessa apresentação há uma necessidade de fazer essa maturação daquele médium, para que ele possa conhecer aquelas energias e que aquelas energias também possam reconhecer a ele. E não necessariamente o primeiro caboclo que ele manifestar vai ser o guia-chefe dele. Não necessariamente o primeiro mestre que ele baixar vai ser o mestre dele. Tudo isso é apurado porque cada um de nós somos uma chave. Nós somos chave para abrir uma determinada ciência. Ou seja, quando um discípulo chega à minha casa, é uma chave para eu abrir algum desses portais que muitas das vezes, pela minha ciência ser uma, o meu caminho ser um, eu ainda desconheço. E a necessidade de você ter um mais velho, alguém para te amparar, é para justamente na hora confirmar essas informações, ter um esteio ali. Então, é muito importante que cada uma dessas etapas sejam cumpridas. A segunda etapa dentro da minha rama é o batismo, onde você é batizado para aquele caboclo, ou seja, esse médium já está mais desenvolvido, aquele caboclo já se apresenta de uma forma mais firme, então você começa a fazer cerimônias, banhos, defumações, para que aquela energia, obrigado meu irmão, para que aquela energia vá se entrosando cada vez mais. Então a pessoa passa por um batismo, sendo que também é um batismo muito simbólico, ou seja, como a gente fala que Jurema é do indígena, então quase tudo a gente vai para a mata, todas as cerimônias se circulam através de ervas, através de banhos, através de defumações específicas, através de chás. Então todo esse trabalho é feito com aquela pessoa para que seja criada aquela maturação. Quando aquele médium já está totalmente experimentado, quando foi o momento certo, o guia-chefe da casa ou até a própria entidade, de acordo com aquela evolução, acha o momento certo, essa pessoa é consagrada na Jurema. Aí onde conhecem como tombo de Jurema, como consagração de Jurema, como ensementamento, E aí existem rituais diversos, que a gente pode até tratar futuramente, ou em outro momento. Mas são liturgias para como se fosse a feitura, comparando com as outras religiões, como se fosse a camarinha, como se fosse a iniciação daquela pessoa. E aí sim, naquele momento, ele é consagrado para aquela energia do caboclo dele, ele é consagrado na direita, para o caboclo, na esquerda para o mestre, e são feitos outros assentamentos que nós chamamos de vidência, que são aquelas cidades, os senhores já devem ter visto na internet, se trabalha muito com copo d'água, e nós chamamos as cidades,
e outros fundamentos que vão ali, mas que todos sabem a representação da água. A água é um elemento de ligação, então a água é muito presente em todos esses rituais. Não só a água comum, como a água de todos os lugares da natureza são utilizados nesse ritual. Daí para frente, ele é um discípulo tombado e aí já pode ser chamado de um juremeiro. Só é mestre de Jurema aquele padrinho, né, que no caso é o sacerdote, o chefe da casa, que tem outros filhos com casas abertas. Então ele é conhecido como um mestre juremeiro. Né? Eu sou só juremeiro, porque eu não tenho nenhum filho ainda com casa aberta de Jurema. Né? Mas o meu padrinho já é, porque ele tem diversos filhos com casa aberta. E aí, depois dessa obrigação, na Jurema não existe obrigação de tempo. O que você faz é renovar seus votos, porque nas cerimônias você faz juramento, você passa por várias consagrações, você vai para o mato, você vai na cachoeira, você vai na praia, você vai de acordo com a sua ciência. Não existe receita de bolo na Jurema, porque, como eu disse, cada um tem uma ciência. Então a ciência de um pode ser na Jurema, outra pode ser no Angico, no Jucá, na Aroeira, no Manacá. Os mestres, às vezes... É um mestre que era vaqueiro, outro mestre, tem muito mestre que trabalhava com cana, então é buscado essa ciência para que você seja desenvolvido e feito os seus assentamentos de acordo com aquela necessidade. Tá? Então, depois desse tempo passado, o que a gente faz são só essas renovações do voto e as obrigações anuais através das oferendas. Tá? Principais instrumentos litúrgicos. Então, já falei que o ilu é um instrumento muito forte, é um instrumento de chamamento, né, como a gente vê nas outras vertentes. Ali eu falo que é o correio. Né? Ali começa a disparar a carta vai subindo, daqui a pouco os remetentes se encontram com o destinatário, enfim. Então, os ilus são preparados, todos os ilus têm sacralizações específicas. Na minha vertente, os ilus só podem ser feitos com couro de animal mesmo. E, enfim. Um outro instrumento, como eu já disse, é o maracá. Tá? Maracá, inclusive, existe uma vertente de Jurema, no Pará, que são os caboclos de pena e maracá. E esses caboclos trabalham a cura apenas com esse instrumento. E é claro que o instrumento é sacralizado, o que vai dentro desse instrumento, mas apenas no som, nas rezas, nas cantigas, esse instrumento aqui também é esse veículo de ligação entre a espiritualidade e o terreiro. O cachimbo, né, como eu disse, eu trouxe até alguns exemplos aqui para mostrar. Esse aqui é um cachimbo de Jurema. Ele é todo feito em Jurema, seu forno é de um tronco de Jurema, o seu como é que é o nome disso aqui? A piteira também é feita de Jurema, e todos esses cachimbos são sacralizados. Existe cachimbo para cada finalidade, cachimbo da direita, cachimbo da esquerda, cachimbo para isso, cachimbo para aquilo, e as particularidades específicas. Existem vários tipos de fumos específicos que são segredos também da Jurema, só são preparados por quem de direito. É uma grande alquimia também, porque para cada finalidade você vai utilizar uma situação diferente, desde a direita quanto na esquerda. Quando a gente fala também, para ficar muito claro, quando a gente fala direita e esquerda, não é a briga do bem contra o mal. Porque ficou muito disso na cabeça das pessoas. Isso aí é de direita, então a gente vê um anjinho de luz. Quando fala da esquerda, já vê aquela coisa negativa. Na verdade, são fluxos de energias diferentes. São trabalhos feitos diferentes. Embora também você pega na direita, o mesmo caboclo que faz a cura, se ele tiver que fazer um trabalho para corrigir alguém ou para devolver alguma coisa, aquele caboclo também vai na sua defesa. Assim como o mestre, que é da esquerda, ele também, se tiver que resolver um problema de saúde, se ele tiver que resolver o que for, ele vai resolver. Então, para ficar bem claro que essa direita e esquerda não é a luta do bem contra o mal. São polos de energias e vibrações. Uma energia mais sutil e a outra um pouco mais densa. Tá? Na Jurema, na minha Jurema, não existe povo de rua. Tá? O que existe são os guias que nós trabalhamos.
Ou seja, quando cheguei na Jurema, eu já tinha minhas entidades de Umbanda e na minha casa é feito festas. Mas na Jurema em si, não existe. Por quê? O próprio mestre, o próprio caboclo, eles fazem o trabalho do Exu, né? do povo de rua, do guardião, do mensageiro. Como eu falei daquelas outras entidades, nós temos uma entidade muito famosa, né, que é muito dita hoje, que é o Reis Malunguinho, que é um dos reis da Jurema. É o espírito de um quilombola, né, muito famoso em Pernambuco, no quilombo do Catucá, e existiu realmente Malunguinho, e outras correntes já falam que são os malungos, ou seja, porque não existe um malunguinho só, existem os malungos, ou seja, são aqueles espíritos guardiões que tomavam conta daquele quilombo, que tomavam conta daquela área. Então, vocês já vejam a similaridade. Tanto é que em muitas correntes tem isso também. O espírito trabalha nessas três vertentes. O malunguinho pode fazer esse trabalho de Exu, o malunguinho vem como caboclo e o malunguinho também vem na gira de mestre. Com três formas de trabalhar diferentes, mas o mesmo espírito. Então, o Reis Malunguinho, ele é muito respeitado porque é como se ele fosse o grande guardião dos portais que se adentram a essa cidade encantada que é Jurema. Então, quando nós começamos os trabalhos de Jurema, nós pedimos a permissão dos mestres e invocamos todos esses reis, como o Rei Sebastião, a Estrela d'Alva, o Rei Belarmino, que é o grande chaveiro, né, da Jurema, e outras entidades. Outra ferramenta muito utilizada na Jurema são as rezas, são as ladainhas, são as preces. Essa influência católica ficou muito forte dentro da Jurema. Então, não existe Jurema sem Pai Nosso e Ave Maria, não existe Jurema sem credo, não existe Jurema sem ladainhas de santo, até porque, vejam, nós estamos falando também de um ponto cultural e histórico. Todos esses nordestinos, sertanejos, eram seguidores de Nossa Senhora. Todos esses sertanejos eram seguidores do Padrinho Padre Cícero, do Frei Damião, de outros santos lá que são mais populares lá para o Nordeste. Então, quando eles passam a ser mestres, eles também atuam trabalhando através desses terços, né? A oração, todo juremeiro na sua consagração recebe um terço. Todo juremeiro tem rezas específicas, né? E aí a gente fala aqueles catimbós que a gente faz com o próprio terço. Existe o terço apressado, que é uma forma de rezar específica para atingir determinadas situações. Então não existe Jurema sem uma imagem de um santo, sem essa devoção, né? Não que seja uma obrigatoriedade, mas é um traço comum dessas entidades. As entidades, normalmente, quando chegam, a primeira coisa que elas falam é: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja a Virgem Maria, e alguns já falam: louvado seja o santo que era da devoção, e aí fala alguma coisa da sua história e fala o seu nome. Porque todo espírito, para chegar, ele se apresenta. Tanto é que ele canta, logo depois que ele faz as suas louvações, ele canta a sua toada, canta seu ponto, para ele se identificar. E ali os mais antigos já sabem, né, qual é a procedência só pelo cantar, pela apresentação daquele espírito quando chegou, seja o caboclo ou seja o mestre. Então, não se desvincula essas rezas. Então, todo juremeiro tem que aprender a rezar. Esses juremeiros mais antigos frequentam missas, porque os próprios mestres cobram isso dos seus discípulos. Os assentamentos, como eu já falei, não vou entrar em detalhes, mas se a gente está falando que a nossa religião gira em torno de uma árvore, não preciso dizer que a maioria, 90% dos nossos assentamentos são feitos com troncos de árvores. Né? Não vou dizer, existem ritualísticas específicas para tirar. Na minha rama não tem isso de você ir no Mercadão de Madureira, nem outra loja para pegar o tronco. Não condeno quem faça, porque eu também entendo que em algumas cidades fica difícil você arrumar. Mas por isso que às vezes quando eu faço aqui, eu ligo para o meu padrinho, ele manda de lá. Quando eu fui fazer a minha Jurema, meu padrinho tem uma casa em Natal, que é onde funciona o candomblé e o terreiro de Jurema, e tem uma casa na Paraíba, que é quase uma fazenda de Mata Virgem.
Então, todos os trabalhos, iniciação que ele faz em Jurema, ele começa lá. Por quê? Você ainda tem essa liberdade de entrar no mato, fazer os seus trabalhos, não entra ninguém, ninguém mexe com você. Se tiver que dormir lá, o que você tiver que fazer, de que é e o que não é, você pode fazer. Depois pega o que tem que ser pego e vai para dentro do terreiro terminar o ritual. Então, todos esses assentamentos são feitos dessa forma. Aqueles copos d'água, vários caracteres específicos vão ali dentro, novamente digo, de acordo com a espiritualidade daquela pessoa. Cidades, né? Nós falamos muito em cidades. Então, cidades são esses portais que, através da Jurema, nós acessamos outras cidades. Então, existem 7 cidades espirituais, na minha rama também, porque hoje você já vê literatura falando em 21 cidades. Eu, particularmente, desconheço, porque eu não tive esse ensinamento. No meu ensinamento são 7 cidades. E dentro dessas 7 cidades existem reinos de Jurema. Então todos esses espíritos em dimensões espirituais diferentes, em evoluções espirituais diferentes, advêm de cada uma dessas cidades ou de cada um desses reinos. A vestimenta, como eu já citei anteriormente, vamos raciocinar. Nós estamos falando de uma religião que se deu aqui antes de 1500. Nós estamos falando de uma religião que tem relatos em 1600. Nós estamos falando de uma religião que tem relatos em 1700, 1800. Qual era o tipo de roupa que era usado naquela época? Qual era o tipo de roupa de um nordestino? Qual é o tipo de roupa de uma rezadeira? Qual é o tipo de roupa que usava uma senhora benzedeira na sua casa? Então, na minha vertente, são esses tipos de roupas que são utilizados. Se ele é um boiadeiro, ele vai ter o seu chapéu lá de couro, aquele gibão, alguma coisa nesse sentido. Os mestres normalmente se identificam com aqueles lenços, né, que amarra aqui e prende no pescoço. Alguns mestres mudam a cor. Muitos usam chapéu, 90% usa chapéu como cobertura, né, até para proteger do sol, para proteger, e hoje o chapéu serve também como uma proteção espiritual. As mestras eram essas mulheres da lida no campo, né, trabalhavam, Joana Pé de Chita, bagaceira, trabalhava ligada à cana, e aí hoje a gente vê algumas vertentes de Jurema usando roupas que nós desconhecemos. Mas volto a dizer que eu respeito. Só estou tentando caracterizar para vocês qual é o nosso pensamento de Jurema. Né? A gente vê hoje mestre de fraque. Você imagina se um mestre, pilão deitado, né? Um mestre famoso, tem aqui um médio de pilão deitado, se ele iria usar um fraque, usar um terno. Né? Um homem que fugia da polícia, trabalhou no cangaço. Então, essa tradição também segue enquanto as nossas vestimentas. E nós, enquanto discípulos, a nossa roupa é sempre uma camisa mais florida, né? Porque a Jurema remete à vida, remete à alegria. Então, usa sempre uma camisa florida, uma calça, chapéu, todos acabam usando chapéu. Os colares são feitos sempre dessas lágrima de Nossa Senhora, semente de açaí, semente de árvores específicas do Nordeste. Tá? As comidas utilizadas na Jurema. Nós trabalhamos com muita fruta e comidas nordestinas. Então, o que você imaginar de comida nordestina é arriado na Jurema. Né? O mestre gostava de sarapatel, gostava de buchada de bode. O médico gostava de arribação, que é um pássaro específico, mulato velho, tapioca, puba, enfim, uma infinidade de munguzá. Então são essas comidas que nós trabalhamos também dentro da Jurema. Né? Para caboclo, toda essa parte de peixe assado, de raízes, a farinha mais grossa, o fubá. E é claro que assim, hoje a gente também oferece muito aquelas frutas, mas a gente sabe que não tinha aquela variedade de frutas, né? Até no orixá a gente oferece tanta fruta, a gente sabe que na África nunca teve aquela quantidade toda de fruta. Mas é o que você está colocando como representação. Eu falo sempre que, tanto no candomblé como em qualquer religião, as oferendas são cartas codificadas para aquela energia e para o seu, né, vamos falar, para a sua cabeça, para o seu anjo de guarda ou para o seu ori. Ou seja, eu estou vendo, eu estou fazendo essa alquimia
a energia está recebendo aquela alquimia com a minha carta codificada e eu também estou vendo, vai dar certo porque eu estou fazendo. Então também existe dessa mesma forma. Então existem trabalhos com comidas específicas, nós trabalhamos muito com garrafadas, mistura erva tal, com isso, com aquilo. O principal da Jurema, que nós não falamos, a árvore toda ela tem uma funcionalidade, desde a sua raiz até a florzinha mais miúda dela. Então, tudo na Jurema é aproveitado. Nós temos um grande elemento na Jurema, que é de onde os índios começaram a esse culto, que é o vinho da Jurema. Por quê? A Jurema, a árvore Jurema, ela tem propriedades medicinais. E ela ajuda no transe. Quando você toma o vinho de Jurema, primeiro que a gente toma como uma contrição. É o momento de você beber aquilo e se ligar aos mundos espirituais. Não tem nada de alucinógeno como outras bebidas de religião. Tá? Ninguém vai tomar Jurema e vai ter viagens como outras beberagens. Mas você consegue, como na hipnose, você quebra as suas barreiras. Você bebeu um copo de cerveja, a pessoa ficou mais legal. Não foi a cerveja, foi a cerveja que através de um processo químico liberou algumas situações que você colocou para fora o que antes o nosso pudor, o nosso ego não deixava. Então quando você toma essa bebida, você começa a se ligar a esses portais. Então o vinho de Jurema é também um vinho ritualístico, é uma bebida consagrada, passa por diversos fundamentos, leva diversos elementos. É um dos maiores segredos da Jurema, porque eu já vi pessoas que beberam Jurema serem curadas de câncer, eu já vi pessoas que estavam com um obsessor passar Jurema e a pessoa ficar boa, eu já vi a pessoa fazer uma prece, tomar Jurema e passar e conseguir um trabalho, porque a gente também sabe que além disso tudo, tem o quesito fé. Então a fé é a mais importante de todas. E com esses elementos, com certeza essa ponte fica mais fácil de ser atravessada. Então, acho que já falei o bastante, só voltando na questão do Zé Pilintra, nós respeitamos totalmente a entidade, mas a gente pede isso encarecidamente, que respeitem esses espíritos, respeitem a Maria Padilha, respeitem a Maria Mulambo, porque ela é pombagira, ela tem a sua finalidade. Uma mestra não é maior do que uma pombagira e uma pombagira não é maior do que uma mestra. São apenas energias diferentes. Então não há necessidade. Se você tem vontade de conhecer a Jurema, se coloque lá como ouvinte, se coloque lá como discípulo, que com certeza a espiritualidade vai lhe acessar. Não há necessidade de você desfazer de uma outra religião, nem fazer adaptações que são verdadeiras discrepâncias litúrgicas para adaptar coisas que muitas das vezes é do ego do ser humano. O ser humano que, como eu disse no começo, que é aquela questão do pertencimento, que é falar, eu agora sou isso, eu agora sou aquilo, enfim. Todas as religiões são boas. Eu falo muito, faço muita palestra sobre religiões afro e falo de todas as religiões, pelo menos que eu estudei e tenho conhecimento, e eu já começo falando da função da religião. Se todos tiverem em mente a função da religião, ninguém se perde. E não existe verdade absoluta, não existe religião melhor do que a outra. Eu no desfecho da minha palestra eu sempre falo, sabe qual é a melhor religião? É a minha. Mas no sentido pessoal de cada um. É a religião que faz com que você atinja aquele objetivo que a religião se propõe, de fazer esse ligamento, de fazer você uma pessoa melhor, de fazer você uma pessoa mais feliz, realizada, ter paz de espírito. E muitas das vezes a gente sabe que para chegar num caminho, você pega um Uber até um momento, depois você pega um mototáxi, depois você pega um ônibus. Então não precisa ser só da Jurema, você não precisa ser só do Candomblé, você precisa ser do que a sua ancestralidade pede a você. Se a sua espiritualidade diz que você tem que iniciar para um orixá e depois desse orixá vem uma entidade, respeite. Respeite porque eu sou cultuador de orixá. Eu cultuo uma ancestralidade de um outro continente, por que eu não vou cultuar a ancestralidade da onde eu nasci? Então, assim, não é desfazendo dos outros, é apenas respeitando.
cada um busque a sua verdade, não se compare, né? Cada um tem um destino, cada um tem um ori, cada um tem uma missão. E se você também chegar na Jurema e nenhuma entidade se afinar a você, também não tem problema, porque você pode ter um culto de devoção por afeição, por devoção àquela energia, como, por exemplo, Ogã, Eked, são pessoas que não manifestam. Então, chegam na Jurema, elas começam a cultuar o mestre de alguma pessoa, o mestre que está na corrente dela, e começa aquele culto. A minha esposa é Yarobá, é Eked, e ela foi tombada, foi consagrada na Jurema, tem o mestre dela, tem o caboclo dela, e assim sucessivamente. Então, eu só para encerrar aqui, acredito que eu já falei o suficiente, depois não sei como é que vão ser as perguntas, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, agradeço a cada um, eu peço respeito à nossa história, como eu respeito a história de todo mundo. Então, essa é um pouco da nossa verdade. Meu nome é Juliano, sou afilhado de Raminho, de Xangô, de Extremóis, que era afilhado de Dona Cristina, do mestre Zé Pilintra de Natal. Então nós viemos dessa rama e dessa forma nós fomos formados e tentamos levar esse legado para frente. Então aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da Jurema, nós temos um canal no YouTube chamado Terreiro de Jurema, Caboclo João Sabino, mestre Zé da Virada, e hoje na internet você pode encontrar várias informações. Só sempre tudo que a gente faz na vida, quando procura um médico, quando procura uma escola, procure o local onde você está indo iniciar. Saiba qual é a procedência, saiba como é a forma de agir, saiba qual é a história daquela família. Né? Isso eu falo no candomblé, isso eu falo na Umbanda, porque hoje, infelizmente, a gente perde muitos adeptos para outras religiões, pessoas frustradas que não se deram bem na vida, mas às vezes por uma precipitação, por uma questão de ego, por uma emoção momentânea e acabam se frustrando. Então, muito obrigado a todos, que Deus, a Jurema Sagrada, o meu caboclo Pena Branca, o mestre Zé da Virada, abençoe a cada um de nós. Muito obrigado.